Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Agradeço imensamente a vocês que estão nos acompanhando, que sempre estão prestigiando o nosso programa. Já estamos aí em agosto, de 2024, começamos lá em maio, no dia 8 de maio. Então já temos aí 3 meses de programa Evangelho no Jefa. Para aqueles que forem assistir em outro momento, começamos então no mês de maio de 2024. Então muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Hoje é o nosso 15º programa. Muito obrigado mesmo, viu? De coração eu agradeço em nome do Jefa Sorocaba. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, sempre estão conosco no nosso programa, ajudando nas nossas vibrações, ajudando na nossa gravação, iluminando a cada um dos irmãos que acompanham em suas casas, onde quer que estejam, para que recebam também o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu falei, hoje é o nosso 15º programa, lembrando que vocês podem assistir os demais programas, quem quiser maratonar, por exemplo, a leitura do Evangelho no Lar, junto com a gente, já estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Hoje nós vamos ler os itens de 16 a 18, que fala sobre os mundos regeneradores, ou o mundo de regeneração, que é o mundo que nós almejamos aqui para a Terra. A gente já falou sobre os mundos inferiores, os mundos de provas e expiações, que é o atual estágio da Terra, e agora a gente vai falar do futuro estágio da Terra, que é o que todos nós esperamos, e que a gente faça a nossa parte. A gente não vai mudar para o mundo de regeneração como num passe de mágica, a gente precisa fazer a nossa parte. Então essa mensagem aqui, mais uma vez de Santo Agostinho, recebida em Paris em 1862. Então vamos lá. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos como o vosso designados pelo Senhor para as provas e expiações. Mas há também entre elas mundos infelizes e melhores, como há planetas de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos, onde a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, de posse de seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas que pena! Existem as que fracassam, e Deus, não querendo destruí-las, permite-lhes ir a esses mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram, se regeneram e voltarão dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra nesse lugar a paz e o repouso, terminando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade prova as vossas sensações e os vossos desejos, mas está liberta das paixões desordenadas que vos escravizam. Lá não há mais o orgulho que cala o coração, a inveja que o tortura, o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e buscam chegar a Ele seguindo as suas leis. Entretanto, ainda não existe nesses mundos a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais somente estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a suportar, mas não se revestem das lacinantes angústias da expiação. Comparados à terra, eles são mais felizes e muitos dentre vós gostariam de habitá-los, pois representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença grave. O homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias que o Senhor prometeu àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente ceifar os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará
sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus por meio dos perfumes e da caridade que se expandem de seu seio. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se o homem não está determinado no caminho do bem, ele pode cair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada durante a noite na hora do repouso e da prece, e entre as inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai quais levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra as suas portas, depois da expiação na terra. Eu particularmente gosto muito de olhar as estrelas, gosto muito da lua, acho a lua maravilhosa. E sempre quando eu leio esse texto, né, eu me lembro desse encantamento que eu tenho ao olhar as estrelas, né, agora nesse momento, né, em que o nosso programa está indo ao ar, né, normalmente às quartas-feiras, às 9 horas da noite, né, que entram os programas inéditos. Então, se você está assistindo agora, no momento em que o programa está indo ao ar, dá uma olhadinha na janela, ó. Eu estou gravando, inclusive, à noite esse programa, e contemple as estrelas, contemple a lua, né, se não estiver nublado, né, no momento em que você estiver assistindo, aí na sua cidade, onde você estiver, e saiba que nesses mundos, nessas estrelas que brilham, né, nesse mundo gigantesco que Deus criou, existem aí mundos melhores do que a Terra, alguns menos evoluídos também, é verdade, mas existem aí muitas e muitas oportunidades para nos regenerarmos, para realmente podermos cumprir com as nossas obrigações espirituais, mas numa situação mais tranquila, como diz o texto aqui, né, a calma depois da tempestade. Eu me lembro muito, né, quando eu assisto, leio, né, o livro Nosso Lar. A gente sabe que o nosso lar é uma colônia, né, uma colônia entre a Terra e o umbral, né, uma colônia de transição, na verdade. Mas quando a gente vê, né, aquelas imagens do umbral, quando a gente lê o livro, né, e se encanta, né, com as belezas, né, que o André Luiz nos descreve, a gente fica imaginando, puxa, se nosso lar, que é uma colônia de transição, que ainda não é talvez um lugar mais evoluído, mas já é uma situação tão mais calma, né, tão mais serena para nós que vivemos aqui na Terra, numa situação tão angustiante, né, eu particularmente acho que, puxa, se eu for merecedor de ir para o nosso lar da vida, eu já estarei muito feliz. E a gente precisa fazer por merecer. O André Luiz, por exemplo, né, que descreve as belezas do nosso lar, ele não foi direto para o nosso lar quando desencarnou. Ele não tinha uma vida assim, digamos, muito espiritualizada. Ele não tinha uma espiritualidade quando ele desencarnou, e por isso ele passou pela situação que ele passou. Então, para que não aconteça com a gente o que aconteceu com o André Luiz, a gente precisa fazer diferente do que ele fez, para que a gente não vá para o umbral, para que a gente não fique lá tanto tempo como ele ficou. Quem sabe a gente seja merecedor de ir para uma colônia como o nosso lar, né? A gente que está lidando com essas questões dos animais, o Marcel Benedetti descreve a colônia Rancho Alegre, que é uma colônia específica para os animais que desencarnam, e descreve também, né, não necessariamente o Marcel, mas o personagem do livro Todos os Animais Merecem o Céu, ele descreve, né, as belezas que ele encontra lá na colônia Rancho Alegre. Eu ficaria muito feliz também se pudesse ser digno e merecedor de ir para um local como esse. Poder, né, de alguma forma, também trabalhar com os nossos irmãos animais. Poder, quem sabe, rever animaizinhos queridos que já estiveram comigo. A gente sabe que eles têm a oportunidade, né, de regressar, muitas vezes dentro da nossa mesma família. Mas que beleza que deve ser uma colônia como Rancho Alegre, como o Nosso Lar, como tantas outras colônias descritas, né, em livros espíritas. E a gente fica pensando, né, puxa, se a gente conseguir ir para um local como esse, se a gente for digno e merecedor de um local calmo como esse, por que não pensarmos no mundo regenerador aqui na Terra também? Porque a Terra irá se transformar no mundo de regeneração a partir do momento que nós, os habitantes da Terra, nos conscientizemos de que a gente precisa evoluir também no aspecto moral, também no amor ao próximo, que são características de mundos regeneradores, de mundos felizes.
Enquanto a gente viver na mesquinharia que nós temos aqui, enquanto a gente ainda pensar que apenas a nossa opinião, apenas o meu sucesso é o que deve prevalecer em detrimento do sucesso e da felicidade do outro, infelizmente a gente vai continuar sendo merecedor de um mundo de provas e expiações e quem sabe até ser exilado no mundo primitivo para que a gente evolua e auxilie os habitantes desse mundo primitivo, como eu até já falei em programas anteriores. Nós não vamos regredir, mas a gente vai para esses mundos para auxiliar o progresso desses mundos, que é o que aconteceu com a Terra, né? É o que aconteceu com os exilados de Capela que vieram para a Terra, né? Uma obra fantástica do Edgar Armand que descreve como é que a Terra foi formada. Um outro livro muito interessante é Caminho da Luz, de Emmanuel, também nos conta muito sobre essa formação da Terra. Jesus já era o Cristo, né, como nós entendemos hoje, né, já era o nosso governador, auxiliou a formação da Terra, e ele continua nos auxiliando agora, nesse processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundos de regeneração. Então que a gente faça a nossa parte, que a gente auxilie o progresso da Terra, do mundo em que vivemos e do nosso mundo interior também. Porque a evolução se dá individualmente e coletivamente, e não como num passe de mágica, como muita gente às vezes imagina e às vezes muita gente idealiza, né? A gente precisa evoluir juntos, individualmente, coletivamente, um auxiliando o outro, para que todos cresçam, para que o mundo cresça, para que o mundo melhore. Essas palavras da noite de hoje, né, do nosso Evangelho, e eu convido a todos agora para nos acompanhar nas vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa Evangelho no Jeff. Convido também o pessoal que puder, que estiver em Sorocaba, que estiver próximo, para o nosso trabalho presencial às quintas-feiras, a palestra presencial, começa às 7 horas da noite,
Quem não tiver condições, a gente se vê na semana que vem em mais um programa Evangelho no Jeff, às quartas-feiras, às 9 horas da noite, sempre programas inéditos. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.